Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra de Deus. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Agora o verso de número 26, versículo de número 26 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Verso 29 diz assim: E disse o Espírito Santo: Chega-te e ajunta-te a este carro. Verso 30 diz assim: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lê? Verso de número 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês algo que me chama a atenção neste texto, nesses versículos que li de Atos capítulo 8. E o que vou pregar esta noite tem a ver com exatamente quais são ou como que o Espírito Santo transforma um homem simples como Filipe a um pregador, a um pregador poderoso, vamos falar assim, como o próprio Filipe. Em primeiro lugar, eu quero ler com vocês, voltar aos versículos de número 4 e 6. Vejam comigo o seguinte. Olha o que diz o texto. Poderia ler o verso 3, porque o verso 3 dá o amparo para o que eu estou falando. Diz assim: E Saulo assolava a igreja. Saulo, para quem não sabe, é o mesmo Paulo, só que depois ele teve o seu nome, ele passou a ser chamado por Paulo. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encarcerava na prisão. Aí o verso 4. Por causa disso, então, da perseguição, os crentes começaram a fugir. Foram para todos os lados. E aí o versículo 4 diz assim: Mas os que andavam dispersos, quem eram os dispersos? Os que fugiram da perseguição. Então, como Paulo, e havia uma perseguição muito grande que se levantou após a morte de Estevão, estavam junto com os outros perseguidores matando os crentes, Filipe deu no pé, não é? Junto com outros, correu. Mas os que andavam dispersos, entre os dispersos, Filipe, iam por todas as partes, por toda a parte, anunciando a palavra. E aí já inclui, e descendo Filipe à cidade, então Filipe, um dos que estava disperso. Então Filipe também estava em fuga. Fuga pela própria vida. O que temos aqui? Um homem comum. Um homem com medo. Um homem fugindo da morte. Um homem simples. Quem de nós aqui, em algum momento da vida, não se sentiu como Filipe, à beira da morte? Corre, por exemplo. Se não correr, você não terá, acha que não vai sobreviver.
Aqui temos um homem comum. E isso é interessante, porque estou falando esta noite para pessoas comuns, que têm diferentes tipos de medo. Aliás, medo de diferentes situações. Medo da morte, medo de uma crise psicológica, medo de perder a família, medo, medo, medo e medo. Pessoas comuns. Um homem comum sente medo em algum momento da vida. Mas eu imagino que Lucas deixou esse texto aqui exatamente para nos mostrar duas posições diferentes no mesmo homem. A primeira de um homem amedrontado, fugindo. Imagine Filipe diante da comunidade cristã, que dizia, fugiu, cara? E aí, a gente aqui está no meio do... Desculpe a palavra, vamos trocar a linguagem, vamos atualizar a linguagem para os nossos dias. Nós estamos aqui no meio do furacão e você fugiu, cara? Que tipo de homem é você? Seria mais ou menos isso. Então, ele passa a pregar. E aí ele diz, a Bíblia diz, e descendo Filipe à cidade de Samaria, anunciava a Cristo, pregava a Cristo. O cara estava fugindo, desculpe a palavra, estava com medo, mas pregando. Interessante como o homem estava e o que ele fazia enquanto estava. Esse ponto nos interessa um pouco para esta noite, porque o texto não exclui a humanidade de Filipe. Está aqui. Estava entre os que estavam fugindo. Mas continuava pregando o evangelho mesmo fugindo. Ele continuou ativo enquanto fugia. O que isso me remete a pensar e provocar? Quantas vezes a gente se sente assim, amedrontado, fugitivo, e a primeira coisa que a gente faz é parar com a obra de Deus. Por quê? Parar com a obra de Deus. Parar com a vocação que Deus tem para nós. E ao que parece, Filipe aparece aqui, depois ele não aparece mais. Ele não está lá no rol entre os grandes apóstolos. Ele não aparece no capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, como os heróis, na galeria dos heróis da fé. Aparece aqui como um homem fugitivo, no meio dos fugitivos, fugindo também. Mas ele está pregando o evangelho. E eu pergunto, será que em Samaria ele não poderia ser também caçado? Porque toda a província romana, Paulo podia entrar em qualquer uma delas. As autoridades podiam entrar em qualquer província romana, e se lá na província romana tivesse um judeu que aquela carta desse autorização para ele ser pego, apanhado, Paulo podia entrar. Vamos imaginar que se fosse o Brasil. Depois de muitos anos, o Brasil aqui, São Paulo, Zona Sul, ele podia, aqui, se fosse assim, vindo lá não sei de onde, pegar crente aqui. Ele podia, porque o império, ele tinha uma autorização para fazer isso dentro do império. Então ele podia entrar em qualquer lugar. Então entendam que Filipe fugiu de um canto, foi para outro, mas no outro canto ele estava suscetível aos mesmos problemas. Ou ao mesmo problema. E ele continua pregando. Então, o que eu quero dizer aos irmãos, além disso, depois que ele passa por ali, diz a Bíblia, lá no versículo de número 26, olha só,
Vamos ler um pouquinho anterior. Verso 25. Tendo eles, pois, testificado, falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, as aldeias do samaritano anunciaram. Por quê? Porque a notícia que Felipe tinha feito aquele reboliço na pregação chegou a Jerusalém. Jerusalém mandou Pedro e João para lá e eles oravam e os crentes oraram e os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Daí eles foram embora. Então o anjo falou a Filipe o fujão. Vamos falar assim. O anjo falou a Filipe o fujão, dizendo: levanta-te, vai à banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Olha só. O cara está fugindo, está com medo, está pregando mesmo assim, e o Espírito Santo está mandando ele para deserto. Parece que a coisa vai ficando pior. O cenário vai ficando mais difícil. Estava viajando com um pastor uma certa vez, e a gente estava com o GPS, nós vínhamos acho que vínhamos de Cubatão, não me lembro de onde, de Mogi das Cruzes, não me lembro. E o GPS nos enviou por um caminho que eu não tinha a menor ideia. Até que chegamos num ponto que não tinha para onde ir. Peraí, a gente está entrando nessa mata. O pastor que estava comigo ficou com tanto medo, varão, pelo amor de Deus, varão, socorro, varão, eu tenho uma família, pelo amor de Deus, volta, aquele medo terrível. Imagine, porque o cenário é terrível. E é assim para todo mundo. Já foi comigo também. Não é? Uma vez fui orar na casa de uma pessoa junto com um jovem, e nós éramos jovens, isso há muitos anos, e quando batemos no portão, lá tinha um cachorro desse tipo Rottweiler, e tem um detalhe, ele estava solto, e um segundo detalhe, havia uma fresta no portão, ele estava entreaberto. E eu estou falando de um lugar muito perto que vocês conhecem, estou falando daquele campo que tem ali atrás da escola aí do Santo Dias. Eu estava visitando alguém ali, aqui na beiradinha do córrego ali. Estava descendo para ali. E quando passamos pelo portão e vimos que o portão estava aberto e aquele cachorro solto, e eu falei para o irmão: e agora? Ele falou: agora, filha, voltar correndo para trás e orar para Jesus nos arrebatar, igual fez com o Felipe. Irmão, e o bendito do cachorro? Não foi que o bendito do cachorro abriu o portão? E toca a gente subir aquele morro da quadra ali, da Sedinha, fomos parar lá no topo da quadra e tinha as escadas. Estou falando de coisa antiga, tinha as escadas. E lá veio o cachorro atrás da gente, e latindo, tá vendo? Aí começou a briga entre nós dois. Quem te mandou pra lá? Foi eu que te levei, tá vendo? Não, você que me levou pra lá, porque não era pra gente ir por ali. É que você não tá vigiando, irmão. Você não tá vigiando, você não tá orando, o cachorro quase mata a gente aí, você não tá vendo? Tenho medo de cachorro. Então, o que acontece, irmão? Todo mundo passa por uma situação de medo. Passa, inclusive, por uma situação de perigo, e às vezes a situação fica pior. Fugindo uma vez no sujeito que queria atirar em mim, lá no Jardim Malha, embaixo da ponte, quando eu era adolescente, corri. Na verdade, os colegas, inclusive alguns hoje crentes, me ajudaram naquele dia. O sujeito entrou numa confusão comigo lá todo, do nada, de tanto chapado que estava, e queria atirar em mim. E aquilo deu um rebuliço que a gente saiu de uma viela, entramos por outra, fomos parar na frente da estação, quase que embaixo ali da ponte, onde é a ponte, mais ou menos por ali, na primeira casinha onde está demolindo. Tem uma casa demolindo ali, já viu? Ali, fui lá no cantinho, lá no fundão. Lá no fundão. E aí veio um colega meu e segurou o revólver do rapaz e falou: Marquinhos, corre. Corre que esse cara vai te furar na bala, vai ser a conta. Ele falou no meu ouvido. Quando ele segurou o sujeito com o revólver, eu corri. Vim correndo de lá do mar até a casa da minha mãe. Quando cheguei na casa da minha mãe, quem disse que o cachorro deixava eu entrar? Eu falei: não é possível, tá tudo conspirando para eu morrer hoje.
o cenário tem hora que fica pior. Escalei a casa da minha mãe todinha, sabia que ela dormia naquela ocasião, ela não trancava a porta do quarto dela da varanda, então escalei a casa, entrei. Quando veio, meu pai está entrando pela, minha mãe está entrando por aqui, por quê? Não tem portão lá embaixo, não? Depois eu conto. O cenário fica pior, tem hora. Você já passou por isso? Você está fugindo de uma situação e o cenário vai piorando, 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 piorando. Aqui está Filipe. Fugindo da perseguição, vai para deserto. E o deserto, a área esquisita. E o pior, a Bíblia diz que lá, no deserto, o Espírito Santo diz, ó, levanta-te e vai para a banda sul, que desce para Gaza. Levantou e foi. Então ele foi. E ao chegar lá, o Espírito Santo disse, achega-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu o que o eunuco lia. E ele correndo, ó, ele corre ainda. Ó, o cara está fugindo, está com medo, está num cenário difícil e ainda corre. Corre para fazer a obra de Deus, sobre a ordem de Deus. Aí ele prega, como diz a Bíblia, ele prega, anuncia o evangelho para aquele homem que estava naquela carruagem. A Bíblia não diz que se ele, por exemplo, o homem estava... A Bíblia apenas diz que ele abordou o sujeito. Você entende o que está lendo? Olha, ele chegou perto do sujeito, ouviu que o cara estava lendo, ele estava lendo em voz alta. Veja o que o texto diz, olha, verso 28, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, que era o eunuco. Aí então disse o anjo a Felipe, achega-se e ajunta a este carro. E correndo, ele não foi quase morto. Ai, meu Deus. Ai. Não, a Bíblia diz que ele correndo foi até o homem e escutou o que estava lendo. Olha, correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, você entende o que lê? O homem podia perguntar assim, não é da tua conta. Ou dizer, não é da tua conta. Que interessa se eu estou lendo ou não? Não sabe, ele não sabia o humor, o temperamento, a situação do sujeito, não sabia nada. Só ouviu a voz do Espírito Santo dizer assim, ó, achega-te a esta carruagem. Está aqui, ó, achega-te a esta carruagem. E aí o homem estava lendo o profeta Isaías. E ele perguntou, entendes tudo que lê? E o homem dá logo uma resposta, né? Como eu vou entender se ninguém fala? Perceba que o sujeito também responde, como eu vou entender, cara? Desculpe a palavra, se ninguém me falar. Olha aí, ó, tá aqui, ó. Como poderei entender eu se alguém não me ensinar? Não sei. Ao ler, eu penso que o sujeito está meio que... o sujeito está... Ou ele está estressado pela leitura que ele não estava entendendo, ou ele estressou pela pergunta que recebeu. Que ouviu. Não importa. O Filipe não se abateu, ô cavalo, desculpe aí, seu jumento, seu grosso, não. Que seria um revide, não é? Precisa responder assim? Estou aqui porque o Espírito Santo falou para eu correr aqui, rapaz, estou correndo, descabelado aqui. Estou cheio de dificuldade, fugindo de morte, e aí o Espírito Santo me manda falar com você me responde desse jeito? Não. Ele disse o seguinte, como poderei eu? Então rogou Filipe, é Filipe que pede, ó, rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. Aí então a Bíblia diz, rogou a Filipe, ele pediu, né? Então diz o texto, e o lugar da escritura que estava era este, foi levado como ovelha muda ao matadouro, e como está mudo, como um cordeiro diante dos tosqueadores, não abriu a sua boca. Então Felipe começou a discorrer. E aí Felipe discorre, fala de Jesus como diz o texto,
respondendo, ele pregou sobre a humilhação, sobre Cristo, sobre a morte, respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo, de quem diz o profeta? De quem o profeta está falando? Filipe anunciou Jesus. Ele está falando de Jesus. Olha lá, e indo eles caminhando. Como diz aqui, ó, Filipe abrindo a boca, começando nessa escritura, anunciou a Jesus. Quem é Jesus? Irmão, Jesus é o nosso Salvador. Vamos anunciar Jesus ao povo, aos de nossa casa, aos nossos irmãos, aos amigos, na rede social. Mesmo com o problema, pastor, como é que eu vou falar de Jesus se a minha vida está toda bagunçada? Você não viu você não está vendo uma pessoa aqui que também estava em fuga, um homem igual a você e eu? Falando de Jesus? Um homem com problemas talvez semelhantes, falando de Jesus, anuncie a Jesus. Anuncie que Jesus Cristo salva. Para quem está nos visitando, Jesus Cristo salva o homem do seu pecado. Jesus Cristo liberta o homem de qualquer situação. Pastor, isso é um passe de mágica? Podemos orar aqui esta noite, Deus libertar a pessoa de uma doença, de uma enfermidade, poder libertar de um vício, sim, mas a libertação é gradativa, você vai se envolvendo com a palavra de Deus, e a palavra que é a água do Espírito vai purificando o homem, ela vai tirando os vícios, ela vai tirando os temores, ela vai tirando o pecado, é a palavra de Deus. E brevemente, Jesus virá nos buscar. Quem crê nisso, diga glória ao Senhor. Então, vamos anunciar Jesus. Qualquer situação, anuncia Jesus. Homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, casado, solteiro, viúvo, separado, não importa a condição que você está, anuncie que Jesus Cristo salva o homem, anuncie que Jesus Cristo tem um plano para a vida do homem. E ele tem. E aí o Filipe, diz a Bíblia, né? E disse Filipe, é lícito se crê de todo o coração, e respondendo, porque ele viu um poço, um tanque de água, né? Então ele falou, o que me impede de ser batizado? Eu creio, quero confessar, eu quero professar esta fé. Então, aí Filipe disse, se crê do teu coração, então vamos batizar, e batizou o homem. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E aí diz o versículo seguinte, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E aí o homem já não viu mais. Imagina a situação desse homem agora. Hã? Pensou, irmão, você está do lado de alguém conversando, de repente o cara desaparece? Se é nos dias de hoje, você ia procurar um psiquiatra. Eu falar, será que eu estou doido? É ou não é? E como é que você conta isso para alguém? Estava conversando com o cara aqui, com a pessoa aqui agora, desculpe a palavra, estava conversando com a pessoa aqui agora, de repente ele desapareceu. Aí o sujeito olha, abre o olho para a direita, para a esquerda, vira para lá, vira para cá, regala, bota a luzinha no olho, fala o seguinte, tem certeza que ele desapareceu? Você teve visão, comeu feijoada, comeu uma rabada, pé de porco, comeu qualquer coisa aí, osso buco, o que foi que você comeu? Aí, não é? Mais ou menos assim, porque variou na cabeça? Não, é assim, a vida do homem dirigido por Deus, pode acontecer de repente isso daí. E ele foi arrebatado. Eu creio que pode acontecer. Às vezes o diabo preparou um laço para você no meio do caminho, mas ele está esperando você ir lá e Deus faz você mudar o caminho. Eu me lembrei de um testemunho de um irmão chamado Ivan. Ele
conta que foi viajar para uma cidade na Bahia para fazer um trabalho e, ao sair, orou, pediu aos irmãos que orassem por ele. Por isso que você, quando vai viajar, precisa pedir a oração da igreja. Pede oração, pastor, vamos viajar, os irmãos orem por nós, nossa viagem ser boa. E aí, naquela noite, Deus levantou um irmão em profecia no culto, antes do irmão pedir a oração. Naquela noite, naquele culto, Deus levantou um irmão em profecia no culto e disse assim: hoje eu estou livrando um dos meus servos, dos meus filhos, de uma selada do diabo. O diabo preparou um laço para alguém aqui no ponto do caminho, mas quando ele esperar que você vai passar por lá, eu já tirei você dali. Foi isso que o irmão ouviu naquela noite, quer dizer, a igreja ouviu. Terminou o culto, o irmão procurou o obreiro da igreja e falou assim: olha, aliás, está aqui, eu vou fazer uma viagem, orem por nós, por favor, vamos para um trabalho, para uma missão. A igreja orou por aqueles irmãos e eles foram para o trabalho. Ele conta, eu não conheço esse trecho, que eu já fui até Montes Claros, essa região aí, quem já conhece, quem já andou por ali conhece bem, Montes Claros, Porteirinha, Janaúba, aquelas regiões lá, quem conhece por lá. Eu fui até Montes Claros. E foi uma cidade para frente, se eu não me engano, não me lembro o nome da cidade, Corinto. Não sei se Corinto antes, bom, fui para aquela região lá. E fui num bate-volta, né? Fui pregar e voltei. Cheguei de noite, cheguei de madrugada. Saí daqui à noite, 11 horas, cheguei lá 1 da tarde, dormi, preguei à noite, no outro dia de manhã, à noite, bate de volta. Voltei. Porque na segunda-feira tinha que deixar a irmã Cida trabalhando e eu tinha que atender meu cliente. Foi direto, uma viagem direta. E aí, o que aconteceu é que o irmão estava indo para aquela região, para a Bahia, por aquela região, e ele disse que em um determinado ponto, já madrugada, ele olhou a cidade de Janaúba, acho que era isso, estava a 200 e tantos quilômetros. E ele cansado que estava. Estrada naquele tempo um pouco mais difícil de andar. Hoje as estradas estão boas. Quem viaja por aí vê que a maior parte das estradas estão boas. E aí ele dirigindo, 200 quilômetros, 200 km, dependendo da velocidade, você ainda vai quase 2 horas, mais ou menos, para andar. Não é? Mais ou menos por isso. Você pega a carreta, pega tremiões, pega diferentes tipos de carro e a viagem demora mais. E aí já estava cansadão, tocando direto. Ele falou: vou parar lá nessa cidade de Janaúba e quando eu tocar, durmo e aí no outro dia eu sigo para o meu destino. Não é? Junto com os irmãos que estavam lá no carro com ele. E ele pessoalmente falou para mim assim, falou: irmão Marcos, foi exatamente assim que aconteceu. Eu vou dar um exemplo de hora para você. Eu passei pela placa que estava dizendo Janaúba 200 e tantos quilômetros. Eu não lembro a quilometragem da placa. Talvez alguém vai dizer assim, não tem essa placa. Mas eu estou criando aqui uma imagem porque ele me falava disso. Ele disse: olha, agora são 6 horas, olhando o relógio, são 6 horas e 34 minutos. Ele disse: olha, 6h34 mais ou menos, eu passei pela placa que estava dizendo Janaúba, a 200 quilômetros. Quando foi 6h55, eu dei uma espécie de piscada. E no susto que eu acordei, eu estava embaixo do portal Janaúba. Bem-vindo à cidade. Aí ele, mas já estamos aqui? Já estamos aqui. Ele falou assim: eu não sei o que aconteceu. Em 20 e poucos minutos eu andei 200 km. Eu falei: não, você está de brincadeira. Ele falou: foi. E eu tenho mais 4 pessoas para testemunhar conosco. Eu não estou doido. Aí eles tentaram discutir o que era aquilo, o que foi que aconteceu. E os irmãos que saíram do culto para a viagem, eles saíram do culto
Terminado o culto, eles saíram para a viagem. Os irmãos discutiram. Lembram que alguém durante o culto profetizou que Deus ia nos livrar, ia livrar alguém de um laço no meio do caminho? Não tem outra explicação. Deus nos arrebatou nesse trecho, porque o diabo tinha um traço, um plano para nós. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito que Deus livra os seus servos. Está na Bíblia que Eliseu, os inimigos de Israel, de Judá, armaram uma cilada e o Espírito Santo revelava para o profeta. E o profeta e o exército de Israel mudava o curso. Preparava de outro jeito e o exército mudava o curso. Deus nos livra do laço. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar no poder do Espírito de Deus. Ele pode encurtar a distância da sua caminhada. A Bíblia fala que os discípulos a caminho de Emaús estavam conversando, de repente chegaram na cidade. Se a estrada sem Jesus é longa, você está fazendo um percurso tão grande, distante, cansativo, longo, estranho, difícil, eu venho anunciar a você que com Jesus é perto. Porque a Bíblia diz que quando Jesus entrou na conversa, eles chegaram à cidade. Glória ao nome do Senhor. Se você deixar Jesus entrar na sua caminhada, o percurso da sua vida vai ficar mais curto para alcançar a vitória. Eu creio nisso, você crê, diga glória ao Senhor. E Ele vai te dar descanso, Ele vai renovar a sua força, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar ânimo para enfrentar as barreiras, Ele vai te dar a força que você não tem. Aleluia! O Filipe do capítulo 8, versículo 4, é um homem fugindo, mas o Filipe do capítulo 8, versículo 40, é um homem transportado na força do Espírito Santo. Então aqui esta noite eu prego para homens, eu prego para gente que tem dificuldades das mais distintas. Não se limite por causa da sua dificuldade. Confie em Jesus, o Espírito de Deus te dará força. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. E eu creio nisso. É assim que a gente tem que ser. E qual é? Eu fiquei pensando agora, e o que teria nesse percurso, porque a Bíblia diz que de repente ele estava pregando, e Filipe achou-se pregando, indo e passando, e anunciava ao evangelho nas cidades, que chegou até a Cesareia. O que teria nesse percurso que o Espírito Santo, por exemplo, teve que o arrebatar? Irmão, percurso da nossa vida muitas vezes não é fácil, não. É difícil mesmo. É difícil para a criança. Pense na vida das crianças hoje. Eu joguei bolinha de gude na rua o tempo todo. Peguei o cabo de vassoura da minha mãe muitas vezes, preguei um prego na ponta dele, arrumei uma rodinha e ficava correndo de rodinha na rua. Alguém mais aí fez isso também? Carrinho de rolimã, que meu pai trazia as rolimãs da empresa para eu fazer os carrinhos de rolimã, e a gente saía por aí pegando tábua para poder fazer carrinho. Tinha lugar para a gente fazer carrinho de rolemã, bolinha de gude, brincando de todo tipo, irmão. Jogo à noite. Hoje a criança brinca onde? Hoje aqui, na porta da igreja, enquanto a gente terminava a escola dominical, o que houve então? Quase desce um sujeito numa violência no carro aqui e não tinha nenhum dos nossos lá fora. Então conversamos. Já pensou se tivesse umas crianças brincando? Bicicleta que a gente brincava na rua o tempo todo, amigos, amizade, sábado e domingo. Criança hoje brinca onde? A criança brinca no parque. E quantos pais têm tempo para levar a criança ao parque? Tem parque, mas as crianças brincam no parque. Mas quantos pais levam as crianças ao parque? Poucos pais levam as crianças ao parque.
Porque a nossa vida é corrida, porque tem que pagar a conta, porque a fatura está alta, porque não sei o quê, porque tem que fazer isso. E quem é que solta a criança no quintal? O quintal tem o quê? Se é um quintal como a da minha casa, não dá para passar assim, com a mão aberta. Se esticar a mão, não passa. Brinca como? Vai se ralando pelas paredes, vai se ralando pelo chapisco do muro, vai batendo nas colunas, vai batendo nas grades, vai se batendo, se ralando, se machucando, caindo e corre para ir para o hospital. Os dias de hoje não são os de ontem. Ontem tínhamos condições de brincar. Hoje não. Pega a criançada hoje para você ver se elas querem brincar. Dê um carrinho de rolimã para ver. Ela quer um videogame. Ela quer um celular. Nosso tempo não. Nosso tempo era pegar 2 latinhas de Neston, furava com um prego, esticava uma cordinha e ficava andando em cima da latinha. Quem é que andava assim? Levanta a mão aí. Pipa! Era assim. E lá estavam a criança. Sofre as crianças. O sistema que nós criamos aqui oprime as crianças, oprime os jovens, oprime os adultos. Somos uma sociedade, vivemos uma sociedade oprimida pelo sistema. É ou não é? Claro que é. É assim. Você quase não consegue falar com o seu filho, com o seu irmão, com o seu parente. É difícil falar. Tem internet, tem telefone, tem WhatsApp, muitos irmãos esqueceram que tem telefone. Que tem um número. Ele manda uma mensagem, WhatsApp. Ele manda uma mensagem e esqueceu que tem um número. Que ele pode ligar. Alô? Mas uma parte da juventude oprime os mais velhos. Por quê? Porque se vê o mais velho com o ouvido no fone, vai falar que é velho. Tá com o telefone no ouvido, é velho. Não é assim mesmo? Aí, mandei a mensagem pro Antônio, o Antônio não viu. Por que você não ligou para ele? Por que você não ligou? Não, eu liguei, mas eu liguei pelo WhatsApp. Você tem um número de telefone. Sai da cúpula do WhatsApp. Liga, pega lá o número, liga para ver se o Antônio está lá. Nós vivemos oprimidos. E somos o quê? Temos que produzir o tempo todo, temos que pagar, a conta está chegando, o telefone, a fatura está alta. Mas é claro, uma multidão de coisas para a gente comprar. O irmão orou, eu fiquei prestando atenção na oração dele. Senhor, livra os irmãos dos gastos desnecessários. Livra os irmãos do gasto. Eu fiquei pensando, não é que eu nunca orei assim? Aprendi hoje. Porque às vezes a gente faz compra desnecessária, depois a gente fica na luta. Ai meu Deus, o site tem que trabalhar mais, aí tem que arrumar outro emprego, aí tem que fazer 4, 5 empregos, aí não sobra tempo para você, não sobra tempo para a mulher, fica todo mundo chupando o dedo. Chupa dedo da mulher, chupa dedo do marido, chupa dedo do filho, chupa dedo de todo mundo, o cachorro passa raiva, não tem comida, para ele só vai bofe com angu, e assim por diante. Pelo amor de Deus, irmão, nós temos que nos livrar. Aí você vem para o culto esta noite, depois de um temporal como esse, que foi água para tudo quanto é lado, provavelmente uma dificuldade aí para tudo quanto é lado. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou ouvir hoje? Eu acabei de pintar a igreja, que nós acabamos de reformar a igreja, vazou água aqui por dentro aí, meu Deus, de onde vem essa água? Talvez você veja aqui, meu Senhor, eu estava tão animado com a minha casa, outros nem conseguiram fazer, com isso, com aquilo outro, eu estou tão sem força, está tudo tão difícil para mim. Eu tenho a palavra para você, para fechar esse culto. Olhe para mim, creia em Jesus, Ele vai te encher da palavra, Ele vai te encher do Espírito, e o Espírito te dará força sobrenatural. Você vai caminhar quilômetros sem ver que caminhou. Você crê nisso? Glorifica o Senhor por um instante.